Por favor, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7. Hoje eu vou ser bem batistão, amém? Bem tranquilo. Glórias a Deus, amém? Abra comigo, por favor. Assim diz o texto: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas versões vão dizer: porque Deus não nos deu espírito de medo. O texto vai continuar e vai nos dizer: mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repita comigo, por favor, na noite do dia de hoje: Deus não me deu espírito de medo. Repita comigo: Deus me deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero pensar na noite do dia de hoje com você sobre um tema: Deus não nos deu espírito de medo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele não está vivendo um momento de tranquilidade. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele não está no lugar de estabilidade, no lugar de conforto. Muito pelo contrário, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele está preso numa masmorra romana, aguardando os dias da sua execução, prestes a ser decapitado pela fé que ele possuía em Cristo, vivendo um ambiente de morte, vivendo um ambiente de cadeias, vivendo um ambiente de prisões. E é justamente debaixo desse cenário e desse contexto que essa palavra ela ganha ainda mais força. Essa palavra ela ganha ainda mais força porque o apóstolo Paulo não está escrevendo essa carta de um palácio, ele está escrevendo essa carta de uma prisão. Essa carta, essas palavras, elas ganham ainda mais força porque o apóstolo Paulo não está escrevendo essa carta em um lugar de tranquilidade, cercado de privilégios. Ele está acorrentado. Essa carta ganha mais força porque o apóstolo Paulo ele não está falando apenas daquilo que ele ouviu, ele está ensinando a respeito daquilo que ele está vivendo. Paulo está ensinando sobre coragem para um homem chamado Timóteo, que está livre e com toda a vida pela frente. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo, dentro daquela prisão, diz: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, mas também de equilíbrio. Timóteo, as circunstâncias podem até tentar intimidar. Timóteo, as circunstâncias podem querer até mesmo te paralisar. Timóteo, as situações podem de alguma forma tentarem te frear. Mas Timóteo, escute algo no nome de Jesus: Deus não te deu um espírito de medo. Deus derramou sobre você um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo, não deixe com que o medo dite as tuas decisões. Não permita com que o medo fale através de você. Há um contraste aqui. Paulo ele está no corredor da morte, mas mesmo no corredor da morte ele não está falando sobre derrota. Mesmo no corredor da morte ele não está murmurando a respeito da vida. Mesmo no corredor da morte ele não está desistindo da fé. Muito pelo contrário, ele está fortalecendo aquele que precisa. Ele está ajudando pessoas. Irmão, olhe para mim, por favor. Paulo entendia uma verdade poderosa: o medo até pode bater na porta, mas não pode roubar a fé de alguém que conhece Deus. Eu vou de novo: o medo pode até bater na porta, mas não pode roubar a fé de um homem, de uma mulher que conhecem a Deus. Irmão, quando você olha para essa cena, é inevitável não pensar que quem deveria estar encorajando era Timóteo e não Paulo. Era Timóteo que deveria estar escrevendo para Paulo. Afinal de contas, é Paulo que está preso, é Paulo que está esperando os dias
da sua execução. É o apóstolo Paulo que está aprisionado, cerceado. É o apóstolo Paulo que está debaixo de uma sentença de morte. Mas quando você olha para esse texto, você observa exatamente o contrário. Porque na lógica humana deveria ser Timóteo dizendo para Paulo: Paulo, fica firme, vai dar certo, Deus é contigo, continua. Mas quando você observa esse texto, é justamente o oposto. É o apóstolo Paulo dizendo: ei, Timóteo, continua em Deus. Timóteo, não desiste da tua fé. Quando você olha para esse texto, você observa exatamente o oposto. Paulo pegando uma pena e escrevendo para Timóteo dizendo: coragem. Paulo pegando uma pena e escrevendo para Timóteo dizendo: continua. Paulo pegando uma pena e escrevendo para Timóteo dizendo: Deus te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É Paulo que lembra Timóteo de permanecer firme e de qual espírito Deus colocou sobre ele. Por favor, olhe para mim. A força de uma pessoa não é medida a partir das circunstâncias que ela enfrenta, mas pela postura que ela assume enquanto as enfrenta. Paulo está preso, mas mesmo preso está tentando encorajar alguém que está livre. Eu vou tentar mais uma vez. Paulo está preso, mas mesmo preso está tentando fortalecer alguém que está livre. Paulo está olhando para Timóteo de dentro de uma prisão suja, escura, e dizendo: ei, rapaz, Deus te deu. Deus não te deu medo, mas Deus te deu o espírito de poder. Deus te deu o espírito de amor. Deus te deu o espírito de equilíbrio, Timóteo. Olhe para mim, por favor. A maior prova de que uma pessoa venceu o medo é a capacidade de continuar fortalecendo outras pessoas enquanto luta as suas guerras. Porque o medo faz você olhar para si. Porque o medo te aprisiona. Porque o medo te cerceia. Porque o medo te isola. O medo te coloca em um estado de sobrevivência. Mas quando Deus derrama sobre você o seu espírito, quando Deus derrama sobre você o espírito de poder, quando Deus derrama sobre você o espírito de amor, quando Deus derrama sobre você o espírito de equilíbrio, algo muda. Mesmo ferido, agora você ajuda. Mesmo cansado, você fortalece. Mesmo enfrentando as tuas batalhas, você sempre está disposto a levantar alguém que caiu à beira do caminho. Porque quando alguém é cheio do Espírito de Deus, essa pessoa entende que a situação pela qual ela está passando não define a sua missão. Enquanto eu meditava a respeito dessa palavra, o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração. Existem pessoas que estão livres do lado de fora, mas que estão cerceadas e presas ao espírito do medo do lado de dentro. Em confronto a pessoas que podem até estar presas do lado de fora, mas estão totalmente livres do lado de dentro. O apóstolo Paulo, olhe para mim por favor. O apóstolo Paulo, ele está acorrentado, ele está preso, mas o seu espírito está totalmente livre. A pior prisão que pode vir sobre uma pessoa não é a prisão que prende os pés, mas é a prisão que prende a alma. É a prisão que rouba os sonhos. É a prisão que cerceia a fé. É a prisão que faz com que a pessoa deixe de ser exatamente aquilo que Deus desejou que ela seria. Olhe para mim. A maior prisão não é a física. A maior prisão é a prisão da alma. Paulo estava fisicamente preso, mas a sua alma estava livre. As paredes da prisão até poderiam limitar os seus passos, mas não poderiam paralisar o seu propósito. A ponto desse pastor, a ponto desse apóstolo, de dentro da prisão, escrever uma carta para Timóteo que estava livre, não para falar das suas dores,
não para pedir compaixão para si, não para murmurar a respeito daquilo que ele estava fazendo, mas uma carta para fortalecer, uma carta para ajudar, uma carta para encorajar, uma carta para aconselhar. Isso é a prova de alguém que entendeu o poder que carrega no nome de Jesus. Isso é a prova de alguém que já entendeu que não é mais guiado ou confundido por aquilo que vem do lado de fora, mas que carrega o Espírito Santo, que carrega o poder de Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus. Paulo está seguro. Paulo está seguro. Tanto é que as últimas palavras ainda nessa carta é: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas também, Timóteo, eu guardei a fé. Quando você olha para esse texto e quando você olha para todo esse cenário, você vai observar que Timóteo, ele está atormentado. Quando você olha para esse cenário, você vai observar que esse jovem pastor, ele está aflito, ele está intimidado por um espírito de medo. Olhe para mim, Timóteo estava livre, mas estava paralisado. Timóteo estava livre, mas ele não conseguia dar um passo sequer. Timóteo estava livre, mas ele não conseguia avançar, ele não conseguia progredir. Timóteo estava livre, mas ele não conseguia viver o propósito que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele, a ponto do apóstolo Paulo olhar para ele e dizer: ei, o que você está sentindo não é um sentimento, é uma gerência. O que você está sentindo não é um sentimento, é uma influência. O que você está sentindo não é um sentimento, o que você está sentindo é uma regência. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai olhar para Timóteo, seu filho na fé, e vai dizer: ei, Deus não te deu um espírito. Eu vou de novo. Deus não te deu um espírito. Eu queria muito que você prestasse atenção, porque eu creio que isso é uma realidade para muitos de nós. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. Eu vou mais uma vez. Deus não te deu um espírito de medo. Existem dois tipos de medo. Existe o medo natural, sentimento, e que se faz muitas vezes necessário, na dose certa, extremamente importante. Aquele medo que nos coloca em um estado de alerta, aquele medo que nos coloca em um ambiente de cuidado. Mas o apóstolo Paulo não está falando sobre um medo sentimento. O apóstolo Paulo, ele foi a um outro nível, ele detectou uma outra realidade. O apóstolo Paulo está falando sobre um espírito de medo. Tanto é que o apóstolo Paulo não diz para Timóteo: Timóteo, deixa de sentir medo. Não, senhor. O apóstolo Paulo diz: Deus não te deu um espírito de medo. Paulo identificou o medo que havia em Timóteo, e que era fruto de uma influência, que era fruto de uma regência, e que constantemente na mente dele, na alma dele, não o deixava ser totalmente livre e pleno para viver o propósito que Deus tinha para ele. Olhe para mim, é um medo que diminui, é um medo que rouba a confiança, é um medo que tenta fazer com que você não seja exatamente quem Deus sonhou que você seria. E é exatamente isso que faz o espírito do medo. Olhe para mim, isso é muito sério. Aliás, cadê os libertadores, os intercessores? Nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. Muito cuidado, muito cuidado. É exatamente o que faz o espírito de medo. O espírito de medo sussurra no teu ouvido dizendo: tu não vai, tu não consegue, para, desiste, não tenta, acabou, já era. Existem pessoas que estão presas não por grades de ferro, mas por pensamentos que não a deixam avançar. Elas não estão presas por uma cela, mas por uma voz que constantemente sussurra no seu ouvido e diz: você não consegue, você não dá conta, é melhor parar, você não é capaz. Pare de ouvir a voz do medo e comece a ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre essa igreja. Pare de ouvir a voz do medo e comece a ouvir a partir dessa noite a voz do Espírito de Deus.
Timóteo está sob uma influência de uma voz, de um espírito, de uma regência. Timóteo está dentro de uma caverna. Timóteo está dentro de um quarto escuro, debaixo, sobre uma cama fria, vivendo os cárceres da alma, as prisões da mente, a ponto do apóstolo Paulo, que está preso, olhar para ele, escrever e dizer: ei, Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Meu filho, Jesus já levou sobre si todas as tuas dores e todas as tuas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas muitas pisaduras você já foi sarado. Meu filho, Jesus já cancelou todo escrito de dívida que era contra você. Meu filho, Jesus já triunfou sobre principados e sobre potestades. Meu filho, Jesus já ressuscitou ao terceiro dia. A pedra que estava sobre aquele sepulcro foi removida. Então saia daí, porque você já está livre. Está livre. Deus me trouxe nessa noite com uma direção muito clara. Dá um basta. Deus me trouxe nessa noite com uma direção muito certeira. Chega. Todo espírito de medo que está sobre a tua vida, eu libero agora uma ordem nas regiões celestiais. Caia por terra agora. Todo espírito de paralisia que está sobre a tua vida, eu libero agora uma ordem nas regiões celestiais. Caia por terra agora. Todo espírito de derrota, todo espírito de desânimo, todo espírito de afronta, eu libero uma ordem agora nas regiões celestiais, no nome de Jesus. Caia por terra agora. Agora. Eu não sei como foram esses 6 primeiros meses. Eu não sei como foi janeiro na tua vida. Eu não sei como foi fevereiro, março, abril, maio, junho. Muitas pessoas ouvindo o sussurro de demônios na mente, dizendo: chega, para, tu não vai conseguir, tu é um derrotado, esse é o teu lugar. Mas na noite do dia de hoje, Deus me trouxe a esse lugar para dizer: chega, basta. Eu declaro no nome de Jesus que o mês de junho na tua vida vai ser abençoado. Eu declaro no nome de Jesus que o mês de julho, que o mês de agosto, que o mês de setembro, que o mês de outubro, que o mês de novembro, que o mês de dezembro na tua vida vai ser abençoado, porque você carrega um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu sinto a presença de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Eu já ouço o barulho de cadeias. Eu já ouço o barulho de cadeias nesse lugar quebrando. Eu já ouço nesse lugar o barulho de correntes sendo destronadas. Eu já ouço nesse lugar o nome de Jesus consumindo todo o espírito de medo e o espírito de poder acessando corações. O espírito de poder entrando em casas. O espírito de poder acessando a tua vida nessa noite. Uma guerra está sendo travada aqui. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Você não veio para ser entretido. Isso aqui é sério. Uma guerra espiritual está sendo travada nos céus, na geografia dessa igreja. Há uma guerra nesse momento de anjos contra demônios. Há uma guerra nesse momento das trevas contra a luz. Há uma guerra acontecendo nesse momento do espírito de medo contra o espírito de poder, amor e equilíbrio. Mas eu só tenho uma coisa para te dizer na noite do dia de hoje: você não vai voltar para casa da mesma forma que você passou por aqueles portões. Onde entrou o medo, vai vir a coragem. Aonde estava cansado, vai vir fortalecimento. Você entrou intimidado aqui, mas você vai sair desse lugar revestido pelo poder do Espírito Santo. O medo não vai escrever as páginas da tua história, porque quem tem a última palavra é Deus. É Deus quem tem a última palavra. Entenda, esse espírito de medo
estava silenciando a voz de Timóteo, à medida que queria calar o seu chamado. Olhe para mim, os historiadores que aqui estão sabem do que eu vou falar. A igreja nessa ocasião, nesse período, estava passando por um ambiente, um momento de intensa perseguição. Nesse momento, dentro desse cenário, aquele que se dizia ser cristão, discípulo de Cristo, ou era aprisionado, ou era jogado para os leões em arenas, crucificado de cabeça para baixo. Esse é um daqueles momentos que Nero, o imperador romano, se levanta de forma intencional contra a igreja. Então, ao confessar que eu sou de Cristo, ou eu sou morto, ou eu sou preso. É dentro desse contexto, olhe para mim, que esse jovem pastor chamado Timóteo pastoreia essa igreja. Acontece que o medo começa a sussurrar nos seus ouvidos. Acontece que essa intimidação, essa afronta começa a sussurrar nos seus ouvidos. E esse jovem, é como se esse medo, é como se esse espírito de medo começasse a dizer assim no seu ouvido: fica quieto, rapaz, não fala nada, não prega com ousadia, não assuma tantos riscos, se proteja, fique quieto, fique em silêncio. Aí Paulo de dentro da prisão vai escrever uma carta para lembrar esse jovem pastor e dizer: Timóteo, o espírito de medo não é maior do que o Espírito de Deus. Timóteo, o Evangelho é o poder de Deus. Timóteo foi para destronar as obras das trevas, que o Filho de Deus já se manifestou. Timóteo, vai para cima. Timóteo estava com medo, a ponto de sentir vergonha de pregar o Evangelho, de se expor, de se identificar. Tanto é que o apóstolo Paulo, percebendo essa postura, esse comportamento, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer: Timóteo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não permita com que o medo cale e silencie aquilo que eu coloquei no teu coração. Não permita com que o medo arranque de dentro de você aquilo que eu te confiei. Não permita com que o medo roube de você a tua identidade. Entenda algo. A vergonha do apóstolo Paulo aqui, que ele faz menção, ele não está falando especificamente sobre um sentimento de constrangimento. Quando o apóstolo Paulo fala sobre vergonha, sobre não se envergonhar do Evangelho, na verdade o apóstolo Paulo, ele detectou um espírito de medo que tentava controlar as atitudes de Timóteo, as ações de Timóteo. Timóteo estava com medo. Timóteo estava com medo sobre pregar a respeito de Cristo, mas também Timóteo estava com medo, envergonhado em falar que era discipulado, mentoreado pelo apóstolo Paulo. Esse homem estava com medo. Esse homem estava com medo da perseguição da igreja, a ponto do próprio apóstolo Paulo enviar uma carta para ele dizer: Timóteo, por favor, não se envergonhe do Evangelho, nem se envergonhe de mim, Timóteo. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, está tudo certo. Não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Timóteo também ficou com medo da rejeição das pessoas, porque é exatamente o que o espírito de medo faz conosco. O espírito de medo coloca no nosso coração esse sentimento de preocupação em relação à validação dos outros. O coração desse jovem pastor estava apreensivo, sabe por quê? Porque ele era filho de judia e o seu pai era grego. Então começou a sussurrar, a reger um espírito de medo que dizia assim para ele: a tua genealogia não é pura, tu não é judeu. E se não bastasse o fato também dele ser um jovem pastor, então o espírito de medo sussurrava dentro dele, dizia: você não é capaz, você é jovem demais, você não tem condições. O espírito de medo foi adentrando esse jovem pastor. O espírito de medo foi adentrando a sua alma. O espírito de medo foi adentrando o seu espírito. E quanto mais esses cenários se estabelecia sobre a vida dele, mais ele procurava a validação das pessoas, mais ele procurava ser aceito pela comunidade,
mas ele procurava ser referendado pelo lugar e pelo cenário em que ele estava. Tanto é que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, versículo de número 2, vai dizer: Timóteo, que ninguém venha desprezar a tua mocidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é: você não precisa de validação humana, você não precisa de aplausos, você não precisa que ninguém te marque nos arrobas da vida. Olhe para mim, tem pessoas que aqui estão, que Deus deu planos, Deus deu projetos no ano de 2026, mas você parou. Deus colocou no teu coração, mas você parou, preocupado com a validação dos outros. Você parou preocupado com a aceitação das pessoas. Você parou preocupado com aquilo que os outros iriam dizer. Você parou preocupado com a rejeição. Você parou preocupado com as críticas, com o fato de até mesmo ser excluído. E é exatamente o que o espírito de medo faz conosco. O espírito de medo coloca no nosso coração que nós só devemos nos mover por aprovação. Escuta uma coisa, meu amigo. Escute uma coisa. Se Deus já escreveu o teu nome no livro da vida, tu não precisa de validação de mais ninguém. Se o teu nome está escrito no livro da vida, tu não precisa de aplauso da plateia. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você não precisa da aceitação dos outros. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você não precisa de engajamento de seguidores. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você tem tudo o que você precisa. O espírito de medo faz você pensar que: será que vão me amar se eu falhar? O espírito de medo: será que vão me aceitar se eu falir, se eu quebrar? Sabe o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, fique tranquilo, porque quem te chamou foi Deus. Timóteo, fica tranquilo, porque quem te escolheu foi Deus. E quando Deus te escolheu, Deus já sabia da tua origem. Quando Deus te escolheu, Deus já sabia dos teus limites. Quando Deus te escolheu, Deus já sabia da tua idade. E mesmo sabendo de todas elas, Deus te chamou, Timóteo. Deus te escolheu. Essa pregação não é mais sobre Timóteo, essa pregação é sobre você. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Sabendo do teu passado, Ele te chamou. Sabendo dos teus limites, Ele te chamou. Sabendo da tua genealogia, Ele te chamou. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Não se mova por aprovação. Não se mova por aceitação. Não se mova por validação. Não se mova por aplausos. Quem te chamou já te aprovou. Eu vou falar baixinho porque eu acho que eu só queria 2 pentecostais para acreditar nessa palavra. Quem te chamou já te aprovou. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus e acabou. Fala ou não fala? Tem gente que para numa crítica, rapaz. Você já viu isso? Uma crítica é mais do que suficiente para parar uma pessoa. Olha para mim, pelo amor de Deus. Se até Jesus foi criticado, o que é que tu acha que vai sobrar para mim e para você? Olha para mim. Chamaram Jesus de mentiroso, de beberrão, de amigo de pecadores. Chamaram Jesus até mesmo de filho do diabo. Se falaram isso a respeito dele, você acha que não vão nos criticar? Só que eles se esqueceram de uma coisa: eu e você temos o espírito de poder. Eu e você temos o espírito de amor. Eu e você temos o espírito de equilíbrio. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: minha irmã, você não precisa de validação.
Fala assim para ela: meu irmão, você não precisa de aplausos. Fala para ela: você não precisa de aceitação. Fala assim para ela: e quando te criticarem, canta aquele corinho: tô nem aí, tô nem aí. Aquilo que Deus colocou no teu coração vai acontecer e acabar. Primeiro, Timóteo fica com medo diante da perseguição. Segundo, Timóteo fica com medo diante da reprovação, da rejeição. Terceiro, Timóteo fica com medo de uma possível não concretização da sua missão. Ele ficou com a responsabilidade de dar continuidade ao apostolado, ao ministério do apóstolo Paulo. Ele ficou, olhe para mim, com tanto medo, que ele deixou que o dom que Deus havia colocado nele esmorecesse, a ponto do apóstolo Paulo enviar uma carta, e agora no versículo de número 6, dizer assim: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos. Não tenha medo, reaviva, reacenda, ative, desperte o dom de Deus que já está dentro de você, Timóteo. Já está aí. Você tem dom, você tem chamado, você tem propósito, você tem a presença do Espírito Santo. E se você tem a presença do Espírito Santo, você tem tudo o que você precisa. Você até pode ser um vaso de barro, mas dentro de você é um tesouro imensurável. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode retroceder. Porque se é de Deus, vai prosperar. Se é de Deus, vai avançar. Se é de Deus, vai florescer. E não adianta colocar o meu nome na boca do sapo. Não adianta fazer macumba, feitiçaria. Não adianta levantar principado, potestade, inferno, demônio, trono, domínio. Porque eu vou no poder do Senhor. Irmão, se colocar o teu nome na boca do sapo, o sapo se converte. Dito isto, o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas te deu. E agora eu vou começar a pregar. Eu vou começar a pregar agora, aqui foi só a introdução. Se Deus não te deu um espírito de medo, o que foi que Deus te deu? Primeiro, Deus te deu um espírito de poder. Repita comigo: Deus me deu. Irmão, fala como se estivesse comendo uma coxinha: espírito de poder. Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo. Deus colocou em você um espírito de poder. Irmão, olhe para mim, essa palavra vem do grego e significa dunamis, capacitação divina. A capacidade que você recebe do Senhor para realizar aquilo que sozinho você não seria capaz de fazer. Timóteo está olhando para a perseguição e dizendo: eu não vou conseguir. Timóteo está olhando para a reprovação e dizendo: eu não nasci para isso. Timóteo está olhando para o ministério dizendo: eu não vou dar conta. Aí Paulo olha bem nos olhos de Timóteo, escreve aquela carta e diz: Timóteo, aí dentro de você tem poder. Aí dentro de você tem poder. Aí dentro de você tem capacitação. Timóteo, não vai ser na tua força, não vai ser na tua expertise, não vai ser na tua sabedoria, não vai ser nos teus recursos, não, Timóteo. Vai ser no poder de Deus, vai ser na graça de Deus, vai ser na intrepidez de Deus, vai ser na coragem de Deus. Sabe por quê, Timóteo? Porque Deus gosta de confundir as coisas fortes com as fracas, as sábias com as loucas, e as que não são com aquelas que são. Será que alguém está entendendo o que eu estou tentando pregar?
Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder. Esse mesmo poder foi aquele que foi derramado, liberado em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, tomou toda a casa em que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas. Eu estou falando desse poder. Ei, Lagoinha, eu estou falando desse poder. Eu não estou falando do poder do marketing, eu não estou falando do poder da internet, eu não estou falando do poder que... Não, eu estou falando do poder de Deus. Eu estou falando do poder do Espírito Santo. Eu estou falando do poder do Eterno, meu Deus. Cadê esse? Esse é o poder que transforma homens comuns em discípulos extraordinários. É esse poder que faz com que pescadores se transformem em pregadores. É esse poder que faz com que covardes se tornem mártires. É esse poder que muda não só aquilo que você faz, ele muda quem você é. Estou falando desse poder. Timóteo, ele era um homem comum, mas quando você se alinha a Deus, você se torna um homem extraordinário. Eu quero declarar no nome de Jesus, eu sinto no meu espírito que nos próximos dias Deus vai usar homens comuns, mulheres comuns nesse lugar para fazer coisas extraordinárias. Essa igreja não vai ser conhecida pelo poder que ela tem em si. Essa igreja vai ser conhecida pelo poder que ela porta e que vem de Deus. Ei, essa igreja vai ser conhecida nessa cidade pelo poder que vem do Eterno, pelo poder que vem do Espírito Santo. Não é o poder das redes sociais, não é o poder que carrega a denominação, é o poder que vem de Deus. O que você carrega não é o espírito de medo, mas de poder. Você não carrega derrota, você carrega o dunamis. Eu estou profetizando, você não carrega incapacidade, você carrega capacitação divina. Você não carrega covardia, você carrega a presença do Espírito Santo. O medo te faz contar os gigantes, mas o poder lembra quem é o teu Deus. O medo faz você enxergar as portas fechadas, mas o poder faz você enxergar uma porta aberta que ninguém está vendo. O medo pergunta quem sou eu, mas o poder diz eu sou contigo. O medo diz você não consegue, mas o poder diz tudo posso naquele que me fortalece. Eu declaro que nesses dias pessoas nesse lugar vão viver coisas extraordinárias, vão viver coisas sobrenaturais. Repita comigo na noite do dia de hoje, diga assim comigo: Deus vai me usar além das minhas forças. Diga comigo: Deus vai me usar além dos meus medos. Diga comigo: Deus vai me usar além das minhas inseguranças. Declare comigo: eu não carrego o espírito de medo, eu carrego o espírito de poder. Diga mais forte, por favor: eu não carrego o espírito de medo, eu carrego o espírito de poder. Eu declaro no nome de Jesus que Deus vai levantar nessa igreja empresários cheios do poder. Eu declaro no nome de Jesus, eu estou tomado pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que Deus vai levantar nessa noite mães cheias do poder, pais cheios do poder, profissionais cheios do poder, líderes cheios do poder, jovens cheios do poder, adolescentes cheios do poder, crianças cheios do poder. Uma igreja cheia do poder. Não vai ser na tua força, vai ser no poder de Deus. Vai ser no poder de Deus. Irmão, sabe por que tu ainda está de pé? Sabe por que tu ainda está de pé? Porque humanamente falando, já era para tu ter parado, rapaz. Humanamente falando, já era para tu ter desistido.
Humanamente falando, já era para tu ter abandonado os teus sonhos. Já era para tu ter deixado para trás o propósito que Deus te mostrou, que Deus te revelou. Olha para mim. Você atravessou 2025. Chegou em 2026 e já estamos no 6º mês. E você continua de pé. Você continua adorando. Você continua clamando. Você continua buscando Jesus. Você continua querendo mais dele. Sabe quem é um derrotado? Eu vou te dizer agora. Derrotado é o diabo. Derrotado é Satanás. Porque tu ainda continua adorando. Eu sinto a presença de Jesus nesse lugar. Eu sinto a presença. Levanta tuas mãos, por favor. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos, por favor. Levanta tuas mãos. Porque Deus está dizendo na noite do dia de hoje para algumas pessoas que aqui estão: eu vou te dar força para continuar. Eu vou te dar força para permanecer. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: eu vou te dar graça para você prosseguir. O medo quis te parar. O medo quis te aprisionar. O medo quis roubar a tua identidade. O medo quis sufocar os teus sonhos. O medo quis calar a tua voz. O medo quis apagar a tua esperança. Mas o medo perdeu. Mas o medo perdeu. Mas o medo perdeu, Lagoinha. Mas o medo perdeu. Você ainda está aqui. Você ainda está adorando. Você ainda está buscando. O medo perdeu. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Se é para Jesus, você pode aplaudir bem forte. Mas Paulo não fala só do espírito de poder. Paulo também vai falar sobre o espírito de amor. Repita comigo: amor. Por favor, mais uma vez: amor. Por quê, pastor? Porque muito poder sem amor gera arrogância. Porque muito poder sem amor gera autoritarismo. Porque muito poder sem amor gera soberba. Porque muito poder sem amor, você usa as pessoas para chegar onde você quer. Você pisa nas pessoas. É por isso que Deus não derrama apenas poder. Deus derrama, acompanhado do poder, amor. Sabe para quê? Para que você se lembre que o propósito do poder não é apenas abençoar quem recebe, mas ser um instrumento e um canal para quem está ao teu redor. Nunca se esqueça disso. O amor nesse texto é o amor ágape, o amor sacrificial. É o amor que escolhe amar apesar de. É o amor que escolhe amar mesmo quando eu não recebo nada em troca. Ei, por favor, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é: Deus está derramando sobre você espírito de poder, mas também espírito de amor. É um amor que decide amar apesar do outro, a despeito do outro. É um amor que não está vinculado a sentimento, é uma decisão. É o mesmo amor que levou Jesus para aquela cruz. O que Deus está dizendo por meio do apóstolo Paulo a Timóteo: não permita que o medo domine você, porque o medo faz com que você pense apenas em si mesmo, mas o amor faz que você pense no outro. Irmão, às vezes você chega em casa tão cansado, não é? Aí você olha para os teus filhos, é uma alegria. Às vezes você chega em casa toda abatida, minha irmã. Aí você olha para a tua casa, você olha para o teu lar, combustível para continuar. Irmão, quantas vezes eu cheguei em casa depois de um dia de atendimentos, aconselhamentos, situações complexas, escutas, falas, e eu cheguei em casa quantas vezes abatido, cansado, porque ferem o que as pessoas sentem, as dores que elas passam. Ao nos contar, a gente sente, dói também na gente, óbvio que dói. Então às vezes eu chego em casa assim, daí eu olho para o Estevão, é o mais risonho da casa, eu vejo ele sorrindo, ele tá sorrindo. Aí eu vejo a Liane: peraí que eu vou fazer um café, vou fazer um bolo. Tem um bolo que ela até colocou meu nome, vou fazer um bolo. Aquele bolo, teu bolo, aquele que tu gosta.
Irmão, quando eu chego em casa e eu vejo esse cenário, sabe o que eu falo? Satanás, mais um round, por favor. Inferno, eu vou entrar no ringue de novo. Satanás, sai da minha frente, que eu tô chegando com tudo. Tem poder dentro de você, mas também precisa ter amor. Precisa ter sentimento. Precisa ter sensibilidade. Tem poder aí dentro? Tem. Mas também precisa ter lágrimas nesse coração. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E dentre esses três, sabe qual é o maior deles? Dentre esses três, qual é o maior deles? Qual é o maior deles? O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu posso ter dons, eu posso ter conhecimento, eu posso ter fé, eu posso ter poder, mas se eu não tiver amor, eu perdi a essência. Olhe para mim, nós já vamos para casa. No reino de Deus, o amor não é um detalhe, é o fundamento. O amor é o que dá sentido ao poder. É o amor que dá sentido ao propósito. É o amor que dá sentido aos dons, pastores. É o amor que nos dá direção. É o amor que nos enche de unção. Porque sem amor o poder se torna exibição. Sem amor o conhecimento se torna arrogância. Sem amor a fé se torna orgulho. Sem amor o ministério se transforma em uma atividade religiosa. É por isso da necessidade de termos um espírito de amor. O apóstolo Paulo, lembrando a Timóteo, ele vai dizer: meu filho, Deus te deu poder para enfrentar as perseguições, poder, mas também Deus te deu amor para continuar amando as pessoas. Sabe por que Jesus ficou naquela cruz, enquanto muitos diziam: desce daí se tu é o filho de Deus? Sabe por quê? Por amor. Por amor. Ele poderia ter desistido com uma só palavra, mas ele permaneceu ali por amor, porque ele entendeu que o poder que ele carregava só faria sentido se demonstrasse em amor. E como tem sido difícil, falar de amor nesses dias. Como tem sido difícil, gente, falar de amor não só lá fora, mas falar de amor dentro da igreja. Como tem sido difícil. Como tem sido difícil falar de um amor que decide amar apesar do outro, a despeito do outro. Como tem sido difícil falar de um amor sem receber nada em troca. Como tem sido difícil. Sabe o que é que te mantém do lado dessa tua mulher? Um amor. Sim, para conquistar ela teve que ter poder. E bota poder. Foi fácil. Mas o que faz com que você permaneça do lado dela é o amor. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. O amor. Nós podemos discordar, mas não é porque nós discordamos que nós não podemos nos amar. Não é porque nós temos opiniões distintas que nós não podemos nos amar. Timóteo, a maneira de você vencer o espírito do medo é se enchendo do espírito de poder, sem esquecer do espírito de amor. Porque no amor não há medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, irmão, todas as vezes que o espírito de medo ele quer tomar uma pessoa, sabe o que ele faz? A gente já está indo para casa, sabe o que ele faz? Ele te enche de ódio.
te enche de rancor, ele te enche de falta de perdão. Aí nisso você vai se alimentando desses pratos, até o dia que você está totalmente controlado e governado por ele. Mas eu quero declarar na noite do dia de hoje: o espírito de medo não vai te dominar. Aonde o medo diz, guarde essa ferida, o amor diz, entregue essa ferida para Deus. Aonde o medo diz, nunca mais confie, o amor diz, deixe Deus restaurar o teu coração. Aonde o espírito de medo diz, proteja-se de tudo e de todos, o amor diz, continue crendo em Deus, continue confiando naquele que te chamou. A única forma de vencermos os dissabores da vida é com amor, é com esse espírito de amor. Porque quando as perseguições virem, quando as calúnias chegarem, como nós temos sido afrontados, quando as perseguições virem contra nós, as calúnias, as difamações, as injúrias, as afrontas, o que vai nos manter juntos e reunidos não é o gostar, é o amor. Sabe por quê? Porque o gostar é ocasional e ele é interesseiro. Eu gosto hoje, amanhã não gosto mais. O amor não. O amor permanece. O barco está virando, mas o amor permanece. O pau está quebrando, mas o amor permanece. Todos estão te perseguindo, mas o amor permanece. Porque dentre os três, o maior dele é o amor. O que faz a gente permanecer no ministério é o quanto a gente ama. O que faz a gente continuar seguindo e avançando naquilo que Deus tem para nós é o quanto a gente ama. O que faz a gente continuar servindo a Deus é o quanto a gente ama aquilo que Ele colocou dentro de nós. É por amor. É por amor, gente. Paulo vai terminar falando que Deus também não nos deu um espírito de desequilíbrio, mas de equilíbrio. Se coloca de pé. Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito de amor. Mas Deus também nos deu um espírito de equilíbrio. Sabe o que é que o espírito do medo tenta fazer comigo e com você? Colocar na nossa cabeça que não vai dar certo, que nós não temos condições de vencer e que nós devemos odiar. E por fim, nos desequilibrar. O espírito do medo faz com que você comece a enxergar problemas aonde não existem. O espírito do medo faz com que você comece a criar cenários que não tem, histórias. O espírito do medo, ele faz com que pessoas ajam por impulso ou fiquem completamente paralisadas. O espírito do medo faz com que a pessoa crie cenários, ambientes. É por isso que tem tanta gente enlouquecendo. Eu nunca vi uma geração tão ensandecida quanto essa. Irmão, tem gente que toma remédio para dormir. Eu vou falar, posso falar, minha irmã? Vou falar. Tem gente que toma remédio para dormir. Tem gente que toma remédio para acordar. Tem gente que toma remédio para sorrir. Tem gente que toma remédio para se sociabilizar. Ei, isso não é normal. Isso não é normal. Abra o olho, igreja. Existe uma regência. Existe uma influência. O diabo quer tentar te enlouquecer. O diabo quer tentar te desequilibrar. Mas eu declaro no nome de Jesus que ele até tentou te enlouquecer, mas ele perdeu. Ele até tentou te desequilibrar, mas tu estás aqui. Ele até tentou fazer com que você perdesse o equilíbrio, mas você ainda está de pé. Mente sã, disciplinada, controlada, saudável. Olhe para mim, por favor.
Quando Deus começou a falar comigo a respeito dessa palavra, eu comecei a ter alguns embates, lutas espirituais. Sabe por quê? Porque existe, de forma copiosa, um espírito de medo sobre os céus de muitas cabeças que aqui estão. Ei, o que é terapia, mas tem coisa que não é terapia, tem coisa que é espiritual. Sim, eu não tenho problema nenhum, procura psicólogo, procura até psiquiatra, tá tudo certo. Terapeuta, ei, mas aprenda a discernir o que é doença do corpo e o que é influência espiritual. Eu estou falando coisa séria sobre esse púlpito. Estou falando coisa séria. Tô de brincadeira aqui. Tem coisa que resolve com medicamento, mas tem coisa, meu amigo, que só o sangue do Cordeiro. Tem coisa que só o nome de Jesus. Existem regências, existem tronos, domínios, principados e potestades tentando nos enlouquecer, tentando nos fazer perder o equilíbrio, a razoabilidade, a coerência, o bom senso. Mas eu declaro no nome de Jesus que todo principado e que todo demônio do medo está caindo por terra nessa noite, está batendo em retirada nesta noite. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão, eu preciso profetizar. Todo espírito da loucura não vai mais governar a tua vida. Todo espírito do medo não vai mais governar a tua vida. Todo espírito da ansiedade não vai mais governar a tua vida. Todo espírito do desespero não vai mais governar a tua vida. Todo espírito de covardia não vai mais governar a tua vida. Todo espírito de derrota não vai mais governar a tua vida. Todo espírito de opressão não vai mais governar a tua vida. Todo espírito de paralisia não vai mais governar a tua vida. Porque Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio.